tive a ideia, um dia numa soneca de meio de tarde, eu acordei com um insight, acordei com a ideia e com o nome já, né? Então, alguma coisa falou no meu ouvido e me deu inclusive o nome Simplicíssima. A ter a ideia, mas eu não queria só revisão, porque revisar texto é uma atividade que já está bem conhecida no mercado. Então, somente a revisão textual não é o suficiente para atender uma demanda cada vez mais crescente de pessoas que têm dificuldade durante a escrita e não somente depois. Então, a minha vontade mesmo é ajudar durante o processo de escrita. Porque quando o texto está pronto e tu entrega esse texto para alguém revisar, a pessoa que está revisando enxerga diferentes oportunidades que tu poderia ter observado no momento da tua escrita e que se alguém tivesse te dito num momento mais oportuno e se agora tu já não estivesse tão cansado, tão estressado, né, não aguentasse mais ver aquele texto, talvez o teu trabalho pudesse ter sido muito melhor do que foi na realidade. Então o plano foi ajudar durante a escrita. Então eu combinei, né, aqui na minha cabeça, comecei a pensar em fazer acompanhamentos de produção textual, ao invés de só fazer a atividade de revisão em si. Eu fico até muito honrada com isso, nem sabia que eu era grande incentivadora da Amanda, né? A Amanda foi uma pessoa sempre, desde que eu a conheci, foi uma pessoa que se mostrou com muitos recursos, né? Com possibilidade de diversas atuações. É algo que estava faltando, infelizmente, talvez, pela impossibilidade dos cursos superiores fornecer e darem para os alunos essa base necessária para a realização de um trabalho de tal fôlego. Porque um TCC é algo que exige uma decisão do que vai ser feito, né? Leitura extensa, redação, revisão, repetir tudo desde o início se for necessário, e isso não é uma questão que os cursos não sejam competentes ou que deixem uma lacuna que deveriam preencher, é que os nossos cursos hoje, por exemplo, oferecidos em um turno de estudo, já têm o seu tempo bem limitado às questões próprias daquela graduação. Então, incluir ainda mais um trabalho aprofundado de preparação de um texto acadêmico, como é um TCC e outros textos acadêmicos, não cabe. Mesmo porque a maioria dos alunos hoje já trabalha, já tem outras ocupações, não poderia inserir no seu horário mais um curso, né, de longo prazo. E aí, nesse momento, alguém que possa orientar individualmente, como se fosse uma aula particular, é capaz de suprir essa necessidade de preparação de quem vai escrever. Eu fiz uma pequena pesquisa de mercado e não encontrei ninguém que oferecesse um trabalho de acompanhamento textual, somente revisão. E foi aí que eu verifiquei, né, vindo do meio acadêmico, a oportunidade de ajudar pessoas a literalmente desenrolarem os seus textos. Desde o início. Desde o início, sempre ela acaba sendo até uma conselheira, uma psicóloga, um porto seguro, assim, muitas vezes. Às vezes eu não, né, hoje eu tô cansada, eu tô estressada, eu não aguento mais, e ela conversa, enfim, né, conversava, tentava me tranquilizar, foi muito bom. Ela é extremamente organizada, extremamente, como é que eu vou dizer assim, ela faz o trabalho que ela promete
e mais ainda no meu caso, até eu acho que a gente foi até um pouco mais além disso, assim. Mas sempre também muito flexível em relação aos horários, assim, se tinha que trocar, se não dava, mas ela estava sempre disponível, sempre respondendo a todas as minhas dúvidas, me ajudando em todos os momentos. Eu sou muito objetiva, né, totalmente pragmática, e daí então talvez a minha dificuldade um pouco de trazer esse outro conteúdo, que é um conteúdo mais novo. Enfim, eu estou há 2 anos entendendo o que é design, o que é design estratégico, mas daí a gente vai saindo um pouco do chão, né? Ela vai conseguindo trazer para uma coisa mais lúdica e até palavras que talvez eu nem usaria, né? Num contexto comparativo, muitas vezes, para deixar mais claro uma determinada explicação, e a gente consegue fluir dessa forma, né? Então a Amanda tem uma forma em que ela vem conduzindo, vem trazendo, vai me levando junto, né, melhor nesse conteúdo. E quando eu estava no período de fazer meu TCC na faculdade, eu senti um pouco de dificuldade para executar o meu projeto, né? Porque na verdade era um projeto, além de um TCC, era um projeto prático também. E as ideias não estavam surgindo, não estavam fluindo muito bem. Até que eu conheci os trabalhos da Amanda, né? Através de uma indicação de um amigo. Ele me falou muito bem do trabalho dela e foi aí que eu conheci o trabalho dela. No começo eu até me assustei, de uma pessoa para me ajudar a concluir o meu trabalho, o meu TCC. Eu pensei, nossa, não quero ninguém que faça o meu trabalho, eu quero alguém que me ensine. Então, nosso primeiro contato foi via Skype e ali eu conheci o trabalho dela e vi que realmente era um trabalho diferenciado. Ela não te dá o peixe, ela te dá a vara de pescar para te pescar os teus próprios peixes. Então, por isso até criou o nome, a desenroladora de textos, porque a proposta é justamente essa, é tornar um texto, seja acadêmico ou não, um texto mais simples, que diga o que realmente precisa dizer, que diga aquilo que as pessoas dizem, falam, né, com tanta facilidade, mas na hora de parar e escrever, trava. Na hora de parar e escrever, não sai do jeito como a gente fala, com a fluidez com que se fala. Então a proposta ela foi essa. Eu acredito que a Simplicíssima é um trabalho bastante inovador que vem sendo desenvolvido pela Amanda, porque ela de fato identificou uma demanda que os estudantes de graduação vêm apresentando. Uma dificuldade, não é, com a escrita, e ela de fato apresenta uma proposta, uma solução para contribuir com esses estudantes que muitas vezes não desenvolvem essa competência ao longo da graduação e quando chega essa etapa final do curso se deparam com essa dificuldade. E a Amanda, tanto com essa habilidade que ela tem de comunicação, quanto com a competência técnica de língua portuguesa e inglesa também, ela contribui com esses profissionais para que ela possa fazer com que eles se sintam mais confortáveis, desenrolando a língua como ela diz, não é? E simplificando esse processo que muitas vezes tem um certo receio. Mas cada dia eu aprendo uma coisa diferente, eu entro no assunto com a pessoa, eu não chego a pesquisar profundamente, mas naquele simples, o que tu quis dizer com isso, eu entro no assunto, é impossível não me conectar com a pessoa, com o assunto da pessoa e não contribuir com ela com mais recursos do que o texto. Não é só pegar o que a pessoa está falando e transformar em texto, é entender o que ela quis dizer com isso, é tentar me conectar com ela e fazer com que aquele texto faça tanto sentido escrito quanto faz para essa pessoa na cabeça dela, no momento em que ela me explica, em que ela me insere dentro do texto. Além disso, a própria universidade, ela abandonou um pouco um padrão de leitura de textos acadêmicos e produção de texto a respeito daquele texto. Por exemplo, é raro hoje os alunos de curso superior das graduações que têm que ler, digamos, 3 trabalhos científicos, né, durante um mês e fazer uma crítica desses trabalhos, fazer como a gente chama, uma revisão desses trabalhos, a não ser no TCC. Então, o que acontece é que essa prática não desenvolvida não aparece de repente. E foi muito ruim, assim,
porque aí passaram a dar uma maior importância para o TCC, só que sem dar auxílio nenhum para os alunos, nenhum. Minha orientadora foi a Amanda desde o início. A palavra, tu que é minha orientadora, né? Eu vou fazer o que tu me disser para eu fazer, é lei, eu vou fazer, entendeu? Eu só vou ver lá o quanto é necessário para eles, na visão deles, lá isso que tu está me pedindo para fazer ou não, assim, né? Porque aí o trabalho dela é uma coisa muito completa, assim, até bem mais complexa do que eles realmente querem, pedem. Eu tive a oportunidade de mostrar todas as minhas ideias no trabalho para ela, para depois a gente executar o serviço dela propriamente dito. Ela pegou o meu trabalho e disse, bom, Eduardo, vamos seguir por esse rumo. Então, na verdade, ela foi um verdadeiro coach para mim. Não foi uma revisora de textos apenas. Então, sou muito grato a esse trabalho dela. O trabalho foi sensacional. A nota foi bem acima do que eu imaginava, de fato. Eu imaginava uma nota, sei lá, 6, mas com ela não funciona a nota 6. Com ela tem que ser de 10 para cima, como ela brincava sempre, né? A maior parte dos cursos de graduação não desenvolve essa competência da elaboração de textos escritos ao longo do curso, que seria o ideal. A ideia é que esses estudantes eles pudessem desenvolver essa habilidade desde o início do curso, quando eles ingressam no primeiro semestre, e que eles fossem estimulados à produção textual, né, uma percepção crítica dos textos que eles leem ao longo da graduação e a elaboração de textos. Isso, infelizmente, não acontece. E a produção científica também não é muito comum no processo de construção da formação desse estudante. Então, muitas vezes a gente identifica que, embora o curso exija a elaboração de um produto final, que é um trabalho de conclusão de curso, em algumas áreas uma monografia, em outras um artigo científico, por exemplo, como essa é a primeira vez que o aluno está se deparando com essa demanda, por vezes ele enfrenta uma série de dificuldades. Por quê? Porque é uma novidade para ele. Deveria ser trabalhado ao longo da sua formação. Como não é, ele tem algumas restrições nesse período. A Amanda é muito comprometida, né? Ela cuida muito das nós temos agendas que são formadas, enfim, discutidas, e muitas vezes se precisa estender 2, 3 horas, a gente já fez isso seguido, né? Não tem dia, não tem horário, eu preciso contar sempre com sábado, com domingo, feriados, no dia 24 a gente estava juntas até 1h da tarde. Então, isso assim é uma coisa que para mim é importante. Bem presente, apesar da distância, é muito presente, né, no dia a dia ali. E tem isso em relação à construção daí de todo o trabalho. É claro que o aluno é que vai ir atrás, é ele que vai produzir o trabalho, mas ela vem muito por trás, ajudando muito assim na questão de toda a estruturação do trabalho. A gente executou, o trabalho ficou perfeito, nasceu a fotoreportagem, o fotolivro, o trabalho ficou fantástico e quem sabe, né, até o final do ano, esse trabalho que a gente executou possa se tornar um livro e ela vai ser minha editora, acreditando num sonho que de repente eu nem pensava que era possível, né? Nossa, eu recém-formado em jornalismo escrever um livro e acredito muito no trabalho, no potencial dela e sempre recomendo aquele aluno que precisa realmente desse trabalho, precisa que esse trabalho seja executado com clareza, que tu aprenda de fato no TCC, não aquela coisa, às vezes na correria do semestre, por mais que o professor esteja bem intencionado em te ajudar, às vezes ele não consegue te ajudar, ele te passa apenas alguns detalhes e tu tem que correr atrás. Ela não, ela realmente olha, observa junto contigo e mostra o melhor caminho, por onde tu deve escrever. E toda aquela ideia que tu tem do trabalho de execução, ela mostra para ti que é possível e ali tu executa o teu trabalho. Uma empresa como a da Amanda, como a Simplicíssima, ela vem oferecer para esses alunos algo que no passado já existia, que é o professor particular e o orientador individual, mas que agora não se encontra mais tão facilmente, né? Não está mais sendo disponibilizado pelos cursos superiores. É
essencial o trabalho que ela faz. Eu sempre digo que eu faço o meu trabalho às 4 mãos, as minhas e as do cliente. Então, não é um trabalho que a pessoa vai deixar na minha mão e eu vou embelezar o texto. Não é essa a proposta. O trabalho é teu, o trabalho é de quem está escrevendo, né? Eu estou aqui para tornar tudo mais simples, para fazer com que o texto realmente fique fluido, para que ele faça sentido, para que ele, obviamente, né, dentro do que se exige de padrão textual, esteja correto, mas o principal aspecto eu acho que é realmente tornar o texto fluido, torná-lo simples, torná-lo compreensível, não importa qual seja o público que ele vai atingir. Então, eu acho que essa é a principal proposta da Simplicíssima hoje, é tornar qualquer tipo de texto a cara do seu autor e não a cara de quem está revisando, e não necessariamente aquele padrão que é esperado por quem quer que esteja solicitando aquele texto. É ser um texto simples, original, com conteúdo, com qualidade e de preferência que deixe a pessoa que escreveu orgulhosa e feliz daquele material que ela produziu. Acredito que é um trabalho que veio para ficar, que ele contribui com muitos profissionais, não é? E futuros profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Acho que é um desafio para os cursos de graduação poderem proporcionar uma reflexão sobre o desenvolvimento dessas competências ao longo da formação, mas essa não é uma realidade. Então eu acredito que sim, né? A Amanda apresenta um serviço bastante inovador, diferenciado e necessário para o momento atual em que nós nos encontramos. Ela não está fazendo nada pelo aluno, ela não está escrevendo o trabalho do aluno, ela não está dizendo faz isso, faz aquilo, ela está, ao contrário, mostrando para o aluno como tomar essas decisões. Como escolher isso, como escrever, como revisar, traz de novo, ela olha, né? E isso é o padrão de escrita acadêmica competente. E eu acho que isso só fortalece cada vez mais o meu sentimento de que eu estou indo por um caminho bom, né? De que isso que eu faço é algo que nenhuma máquina vai poder substituir em algum momento, porque a conexão com as pessoas, a empatia, compreender aquele momento em que a pessoa está, conseguir acalmá-la, conseguir mostrar para ela que ela pode ir por caminhos diferentes daqueles que ela tinha pensado sozinha, né, naqueles momentos, às vezes, de angústia, enfim. Conseguir mostrar para a pessoa que ela pode fazer mais do que ela está fazendo, incentivá-la a fazer isso, é o que me move. Então, se existe um propósito para a Simplicíssima hoje, é realmente ajudar pessoas a desenrolarem seus textos, ajudar as pessoas a encontrarem o seu posicionamento textual e não terem medo de escrever. É para isso que eu estou aqui.